Olá pessoal, meu nome é Poliana, sou instrutora aqui do Grau Técnico de Olinda, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre administração e enfermagem. Basicamente, antes da gente entender como é que funciona a administração em enfermagem, a gente tem que entender o que é a administração, o que é que significa administrar. Quando a gente pensa no conceito de administração, a gente pensa muito em organização, em direção, em gerenciamento, né? Então, sempre quando a gente é gerenciado por alguém. Então, alguém é o gerente e alguém é o subordinado, né? Então, a administração, ela surge desse conceito, né? Direção e gerência e mista de subordinação e obediência, ou seja, alguém gerencia e alguém obedece. Desta forma, a gente consegue ter uma coisa organizada e um setor bem administrado. Isso para todos os setores da vida da gente. Genericamente, né, quando a gente pensa em administração, a gente pensa em planejamento, a gente pensa em direção, em organização, em coordenação, em controle. Quando a gente é administrado por alguém, né, aquela pessoa vai controlar, vai organizar aquilo que a gente vai fazer. Isso a vida da gente inteira. Por exemplo, a mãe da gente faz isso quando a gente é criança, né, ela administra a vida da gente. E aí a gente cresce, a gente trabalha. E quando a gente vai trabalhar, se a gente não for o gerente, a gente é subordinado, né? Então, tudo isso serve para a gente deixar tudo bem organizado e as coisas fluírem, tanto na vida quanto no trabalho em si. Então, dentro da administração, qual é o objetivo disso tudo, desse gerenciamento e dessa subordinação? Por que isso vem a existir, né? Tudo dentro de uma empresa, ele vai visar o lucro, né? Então, o objetivo maior da administração, tanto em enfermagem quanto nos outros setores, é a maior produtividade e a maior lucratividade, né? Então, quanto mais a gente é bem gerenciado, a gente consegue produzir mais e assim obter lucro. Então, basicamente, a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para a realização dos objetivos, tanto na organização quanto dos seus membros. Ou seja, a gente trabalha com pessoas porque alguém vai gerenciar alguém, né, o subordinado, e através dessas pessoas a gente consegue obter o êxito. Então, por exemplo, eu sou o administrador. Se eu sou aquele chefe, aquela pessoa bem chata, aquela pessoa que eu não consigo organizar, só consigo mandar, meus subordinados, teoricamente, eles não vão conseguir fluir, né? Mas se eu sou aquela pessoa, que eu sou aquele líder, que eu consigo administrar bem, né, controlar bem aqueles meus subordinados, a gente, através dessas pessoas que são subordinadas, a gente consegue ter o nosso objetivo maior dentro da administração, que é a maior produtividade. A administração é a aplicação prática de um conjunto de princípios, normas e funções dentro das organizações. É praticada nas organizações, sejam elas públicas, privadas, mistas, entre outros. Ou seja, em todos os setores, todos os locais que a gente venha trabalhar na vida da gente, a gente é administrado. Dentro desse conceito de administração, né, a gente tem que começar a entender onde ele surgiu. Quem foi que teve as primeiras ideias dessa questão de subordinação, né, de direção? Então, aí eu trouxe para vocês alguns dos principais influenciadores da administração. O primeiro, né, a gente tem Jean-Jacques Rousseau, né, que ele é um intelectual do século XVIII e ele cria o contrato social. Através desse contrato social, ele traz dentro desse conceito que o homem é bom e a sociedade acaba corrompendo ele. Ou seja, todo mundo para ele é bom, nasce com uma índole boa, porém a sociedade em si é que vem a corromper esse homem. Dentro disso, dentro desse conceito, a gente tem que o homem ele passa a ser escravo das suas próprias necessidades e escravo daqueles que os rodeiam. Ou seja, ele pensava em uma sociedade ideal, né? Ele pensava que, através desse contrato social que ele criou, deixa eu voltar. Através desse contrato social que ele criou, a sociedade ela viveria dentro de uma vontade coletiva, ou seja, todo mundo iria fazer a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo iria
plantar, todo mundo iria colher, todo mundo iria cuidar daquilo, e aí diante das necessidades daquelas pessoas, a gente iria conseguir uma vontade coletiva e aí conseguir obter um êxito. Porém, o homem ele passaria a ser escravo das suas próprias necessidades, né? Eu tenho a necessidade de comer, eu vou sempre estar fazendo aquilo para poder comer. Então esse conceito dele trazia o quê? A vontade era de todo mundo, né? Então a sociedade viveria ali, pensando sempre no seu bem-estar. Porém, se gerasse um momento de crise, haveria uma desconfiança generalizada e dentro desse conceito geraria as guerras, por exemplo. Para Rousseau, a sociedade ela se corrompe quando o homem passa a depender do outro, ou seja, ele passa a se aproveitar da necessidade do outro, né? Então, vamos pensar numa questão de subordinação, né? Um homem ele é dependente de outro para executar aquilo, e aí eu dependo de uma pessoa para executar determinado trabalho, eu posso fazer aquilo, mas eu começo a me aproveitar da boa vontade do outro. E assim a gente tem uma sociedade corrompida. Outro influenciador dessa época, a gente tem mais dois, Karl Marx e Friedrich Engels. Eles eram teóricos, né? Um de filosofia e o outro de sociologia, e eles eram partidários de esquerda, ou seja, eles defendiam o comunismo, defendiam uma sociedade igualitária. Dentro desse conceito que eles dois criaram, a gente tem a abolição das classes, né? Se a gente não tivesse classe social, a gente teria uma sociedade ideal, né? Então, para ele, dentro de uma sociedade em que a gente tem as classes, né, sociais, A, B, C, enfim, a abolição dessas classes ela se daria através de uma luta de classes. Então, por exemplo, se a classe C lutasse, ela iria em algum momento se igualar a A. Então não existiria classe social e todo mundo viveria numa sociedade ideal, que para ele seria a sociedade sem classes sociais. Então, dentro desse conceito, a gente tem que o Estado, né, ele força o homem a se aproveitar do próprio homem, né? Então, aqui dentro dessa pirâmide, a gente tem, né, dois tipos de homem aqui. Um que sempre vai estar no meio de campo ali, mas vai estar sempre sendo o que gerencia, o que tem um poder maior ali sobre os outros homens que vão estar na base daquela sociedade. Esse homem sempre gerando mais para esse daqui, prevalecendo sempre a vontade do Estado. E agora a gente encerra a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem ligados nas nossas próximas aulas.